Tudo bem, Henrique, Miguel? Boa noite, Leonel. Como é que tá o pessoal? Hoje não teve aquele boa noite que eu estava numa outra correria aí, mas cheguei agora. O importante é que você está aqui. Começamos agora. Estamos no boa noite só. Dando boa noite aqui para o pessoal. Boa noite aqui, Maria Cacetari. Boa noite de Arapiraca. Arapiraca, Rio Grande do Norte, segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. Não, isso aí. Arapiraca, peraí, calma. Arapiraca é Lagoa, gente. Pelo amor de Deus, é Mossoró, que é no Rio Grande do Norte. Arapiraca, segunda maior cidade das Alagoas. Isso aí. Drica Petrópolis, deixando já um comentário aqui. Sei que muitos discordam de mim, mas acho que o Bolsonaro em domiciliar está melhor porque é menos visitas e menos idas ao hospital. Lula ganhando. Papuda. Muito bem. Boa noite aqui da Nena. Gente linda, São Paulo, capital. É isso aí. Daqui a pouco eu dou mais boa noite. Leonel, eu vi aqui um vídeo aqui do Ronaldo Caiado fazendo uma crítica muito sutil, cheio de dedos ao Flávio Bolsonaro, né? Dizendo que pedir adiamento de tarifas é inaceitável. Aquele jeitão dele com a boca cheia, parece estar com uma banana na boca. Né? Flávio, pedir adiamento de tarifas é inaceitável. Aí, mas pelo menos ele fez uma crítica, né, do jeito, com muita sutileza, muita dificuldade, mas fez uma crítica, porque, obviamente, não tem que adiar a tarifa, tem que anular a tarifa. Se você chegar, você chegar para um cara que o cara fala que vai te bater, vai te dar um soco na cara, você fala, não, adia o soco por 3 meses, me dá um soco daqui a 3 meses, agora não. Não, você fala assim, não me bate. Então é uma coisa assim, se bem que quem está recebendo a porrada aqui são os americanos. Leonel, acabei de fazer uma análise aqui, o Brasil, todos os produtos tarifados pelos Estados Unidos, produtos brasileiros, o Brasil está redirecionando a exportação para outros países. De forma assim espetacular, Daniel. Eu nem previa isso. Fui fazer uma pesquisa aqui com o Comextat, dados oficiais. Assim, eles tarifaram aço. O Brasil começou a aumentar a exportação de aço para a Europa, para a Ásia, todos os produtos. Tanto que a exportação brasileira de junho, agora, recorde histórico. Corrente de comércio, recorde histórico. Só quem fica lambendo as botas dos Estados Unidos é o Flávio Bolsonaro. Né? E ele veio falar, não, o Lula lambe as botas da China. Até respondi, o Brasil vende para a China. É que ele nunca trabalhou na vida, ele não sabe a diferença de você tratar bem o parceiro comercial, né? Que compra seus produtos, paga muito bem, não agride o Brasil, não fica impondo tarifa ao Brasil, não fica querendo mandar no Brasil, nunca tentou golpe no Brasil, e a gente vende e quer investir no Brasil, tratamos bem. Né? Assim como a gente trata bem os Estados Unidos, o Brasil nunca fez nada de mal para os Estados Unidos. Eles que querem tarifar a gente. Mas, enfim, como é que você está vendo aí essa nova presepada do Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos? Olha, a importância do Brasil abrir novos mercados, né? Desde a ida do Jango, o João Goulart, à China, né? Que culminou numa tentativa de golpe que a campanha da legalidade pelo Brizola acabou por impedir, né? Ou seja, o não alinhamento do Brasil aos Estados Unidos em determinados pontos cruciais, como a economia, por exemplo, nesse sentido dos nossos produtos, que vem desde o Jânio Quadros, é uma peça importante da política internacional brasileira e que se manteve, né, embora rompida nesse processo como foi o Bolsonaro, a ditadura. Né? Então, a importância do Lula, né, já nas primeiras eleições, quando ele ganhou, abrir novos mercados, seja para a África, seja de uma determinada maneira com a Europa ou o setor asiático, é importantíssimo para que a gente possa escoar nossos produtos, ainda mais nesse momento, né, Miguel e Henrique. Então, é um grande gol de placa, né, da política externa brasileira. E é um tema que vai repercutir nas eleições, que é sobre a soberania, a nossa soberania. Tá? Eu vejo
o Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos com uma outra visão. Eu entendo que ele está morrendo de medo depois dos escândalos que o forcaram. Ele sabe que vão surgir novos vídeos. O garotinho pode ter a crítica que quiser ao garotinho, mas ele é percussor em revelar escândalos de determinadas turmas políticas e seus convescotes, diga de passagem, a festa do guardanapo do Cabral. Né? Foi o garotinho que revelou todo aquele escândalo. E ele agora revela, né, a festa do astronauta, isso, me corrija se eu estiver errado, porque o nome é tão... Das astronautas, no plural e no feminino, Que era um capacete de astronauta. Pelada, né? Só com o capacete levantando para ver a carinha. Só. Isso, e o garotinho colocou, disse que não podia colocar, embora das outras vezes ele revelou o vídeo, mostrou as fotos, né? Ele é uma pessoa que tem muita informação nessa área, de fato, foi governador, foi secretário de segurança, né? A esposa foi governadora, né? Então, a própria Michele Bolsonaro, né, replicou, como se dissesse entre linhas, ou seja, um pano por debaixo do pano, que o Flávio Bolsonaro estava nesse convescote, né, das mulheres da festa das astronautas nuas, e ele também devia estar por ali. Que horror, pelado. Né? E ele mesmo já confessou que poderiam surgir novos vídeos. Né? Eu entendo que ele está foragido nos Estados Unidos. Ele está com aquele pé, né, de um lado e de outro. Se a casa dele cair, ele nem volta mais. Essa é a minha visão. O irmão dele já pegaram a grana, né, com aquele outro picareta do Paulo Figueiredo, né, condenado. Aí o Miguel fez uma excelente reportagem com documentos mostrando o fraudador, tá? Esse neto desse ditador canalha, né, que a própria historiografia já mostrou quem é e o que fez. Então, com dinheiro eles estão. Eles estão respaldados com dinheiro nos Estados Unidos e sobre o manto desse novo fascismo americano dirigido pela turma do Trump. Tá? Então, eu compreendo daqui que ele está em missão de fuga. Se a casa cair, por lá ele fica e não volta mais. Miguel, eu ia seguir... Na verdade, eu entrei aqui hoje, como eu disse, eu estava um pouco na correria. A gente está ali gravando o Reels, está também coordenando os trabalhos de edição no portal da Fórum. E eu entrei aqui para falar de uma coisa nessa abertura e depois da sequência no programa, mas assim, eu queria pedir licença para atravessar a pauta, pedir licença ao Leonel, a você, à nossa audiência, porque assim, eu estou naquele momento que emputecido, sabe? A palavra é bem essa. Eu acabei de ver aqui, eu tenho uma tela de retorno, ela acabou de me mostrar o Tarcísio de Freitas, agora há pouquinho, fazendo um discurso num ato eleitoral político, dizendo que a Simone Tebet e a Marina Silva não podem se candidatar por São Paulo porque não são de lá e não adianta escolher um estado para ir fazer política, que não é assim que funciona. Aí eu vou falar porque eu sou paulista, agora eu tenho lugar de fala, eu vou falar pra cacete aqui, para não falar outra coisa. Este infeliz é um carioca e ele passou a vida dele até a juventude no Rio e depois se radicou em Brasília, no Distrito Federal. E ele tinha um cunhado, um cara que acho que é ex-marido da irmã, uma coisa assim, que era de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, e o cara cedeu ao endereço do apartamento para ele transferir de forma fictícia o domicílio eleitoral dele para São Paulo, para poder disputar a eleição, a última, que ele foi eleito governador, 2022. O cara nunca tinha dormido uma noite em São Paulo na vida dele. Ele era incapaz enfim, ele era incapaz de saber a diferença entre, sei lá, Caraguatatuba e Mongaguá. Ele, como disse o Haddad uma vez,
Se você soltasse ele na região central de São Paulo, ali nas adjacências da Paulista, ele não consegue achar um McDonald's em São Paulo, de tão nó cego que ele é. Esse cara, por meio de um registro de campanha abertamente fictício e artificial, ele foi candidato em São Paulo e tornou-se governador porque o padrinho político e fiador político dele era o Jair Bolsonaro, um cara que tinha uma força no estado maior que o Lula, embora tenha perdido na capital e na região metropolitana. Ele venceu por 2 milhões de votos, mais ou menos, num universo de 27 milhões, por causa do voto do interior e do litoral. Esse infeliz que nunca tinha dormido uma noite, ele nunca tinha visto um amanhecer em São Paulo, ele se tornou governador de um estado que ele ignora por completo, ele não sabe quantos municípios tem, ele não sabe o nome das cidades do litoral, ele não sabe o nome das regiões por capital regional do interior do estado, ele não sabe os bairros da capital. Se você soltar ele sozinho num carro dirigindo, sem um GPS, ele não consegue achar a imigrantes. Esse sujeito, com todo esse predicado que eu citei, está dizendo que a Simone Tebet, que é do Mato Grosso do Sul, e a Marina Silva, que é do Acre, mas que viveu no Sudeste e também no Distrito Federal por décadas, e que são pessoas experimentadas na política. A Simone foi vereadora, deputada, senadora da República, filha do ex-senador Ramos Tebet, uma figura importante da política brasileira. Marina Silva, uma mulher reconhecida no mundo inteiro como uma ambientalista, já foi presidenciável, já foi ministra de Estado várias vezes, senadora da República. Esse sujeito acha que pode dizer quem vai ser candidato ou não em São Paulo, porque essas pessoas não podem escolher um estado para entrar e simplesmente disputar a eleição. Esse infeliz, ele escolheu um estado, e pior de tudo é que não foi nem ele que escolheu, foi o Bolsonaro. Escolheu um estado para botar ele, para ele ser eleito, e ele foi. E agora ele está fazendo isso. Cara, eu falo isso como paulista, então eu posso soltar os cachorros aqui, porque eu tenho lugar de fala, ninguém vai me repreender por nada. Esse cidadão, ele tem a coragem de falar isso, e o que mais me dói é ver como o sujeito nascido no estado de São Paulo, ele não tem nenhum tipo de brio ou de amor próprio, de nada do tipo. Quer votar num cara da extrema-direita? Sei lá, escolhe um paulista lá, um Derrite da vida, aí você vai votar no seu candidato. Os caras votaram num forasteiro que nunca tinha passado uma noite num hotel de São Paulo na vida dele, em 50 anos, e agora esse cara de pau vem dizer que duas figuras consagradas da política brasileira há décadas, com pedigree político histórico, essas duas pessoas não podem disputar a eleição em São Paulo porque são de fora. Um cara que é tão de fora que não consegue achar uma estação de metrô na Avenida Paulista. O cara não consegue, se você soltar ele na Paulista, ele não acha a escadaria, o buraco da Trianon Masp. Ele não encontra. Esse infeliz quer dizer, Miguel ou Leonel, quem pode ser e quem não pode ser candidato no estado de São Paulo. E, evidentemente, essa frase é um desespero, porque o último Datafolha mostrou que as duas virtualmente estariam eleitas hoje, porque lideram as pesquisas. Mas, enfim, foi só aqui um desagravo e também um desabafo, porque é nojento escutar isso de um sujeito como esse mocorongo do Tarcísio de Freitas. Muito bem dito. Muito bem dito. Henrique, a gente vamos aqui voltar aqui então para... O Tarcísio é outro vendilhão da pátria. Ele, por exemplo, São Paulo é o principal prejudicado pelas tarefas de Donald Trump, e ele, como alguém que até pouco tempo era um pré-candidato à presidência da República, é governador de São Paulo, o maior estado do Brasil, né? É uma figura política, uma liderança política, né? Ele não, você não vê uma palavra dele sobre o tarifaço, né? Contra o tarifaço, contra Donald Trump. Agora, por exemplo, que ele está nessa situação, que é uma situação patética, né? Que ele nem fala nada. Ele nem comenta, como se não afetasse a... São Paulo é o estado mais atingido. Só não é mais atingido, como eu já mencionei, porque o presidente Lula abriu novos mercados, né? Esses 3 anos e meio de Lula, ele viajou o mundo
E vocês viram como ele foi recebido, né, no mundo inteiro. Leonel, outro dia a Folha, por exemplo, publicou uma matéria que a União Europeia pode revisar as importações de frango do Brasil, né? Aí isso pode aumentar os preços do frango na eleição. Eu até fui pesquisar. Mas peraí, aumentar o preço do frango no Brasil porque a União Europeia vai parar de comprar frango do Brasil? Primeiro que isso parece uma coisa invertida, porque se a Europa para de comprar frango, vai sobrar mais frango no Brasil. Não, mas teve algum leitor que falou, não, mas aí porque vai derrubar as exportações brasileiras, aí vai reduzir a produção. Aí eu fui ver, Leonel, só Filipinas, só um país, as Filipinas, compra 3 vezes mais frango que a União Europeia toda somada. Filipinas. Eu acho que o pessoal parou de a mídia é culpada disso, o pessoal perdeu noção do tamanho do Brasil e do tamanho do mundo, que não é mais só Europa e Estados Unidos. O pessoal esqueceu isso. Agora, por exemplo, os Estados Unidos, a participação dos Estados Unidos, e pior que a Folha deu uma manchete assim, a exportação brasileira, o Brasil tem o menor percentual, os Estados Unidos têm o menor percentual nas exportações brasileiras na história. Aí quem lê assim, né, o cara, que droga, o Brasil está exportando menos. Não, a exportação brasileira em junho, recorde histórico. A corrente de comércio, que é a soma de exportação com importação, recorde histórico. Caiu o percentual dos Estados Unidos na exportação geral, mas se você vê, nem caiu para os Estados Unidos, caiu o percentual, a participação. O número bruto, o número de exportação para os Estados Unidos é relativamente estável. Caiu a participação, porque os Estados Unidos têm ficado menos importante para o Brasil em relação a outros países. E não é só a China, não. Na realidade, a China até está caindo um pouco, sabia? A China também está perdendo um pouco de participação. Porque você tem o resto do mundo. Não é porque também tem caído para a China, tem aumentado a exportação para a China. Só que você tem um aumento maior ainda para o Iraque, para a Nigéria, todo o Oriente Médio, Japão, Coreia do Sul, Indonésia, Filipinas, Vietnã, todos os países do mundo, as menores ilhas do Pacífico, sabe? Você tem 200 países do mundo, tem aumentado porque todo o mundo inteiro toma café, compra uma carne bovina brasileira, compra um frango brasileiro. O Brasil tem vários produtos diferentes, não é um só. Não é só petróleo, por exemplo, que nem alguns países, né? São vários, são dezenas. Enfim, com esse trunfo na mão, uma liderança política tinha que chegar numa audiência como essa nos Estados Unidos, em Washington, e falar grosso, Leonel. Falar grosso lá, não é chegar assim, não, adia, pelo amor de Deus, a culpa é do Lula, ou se não falar mal do Brasil, que nem o Flávio Bolsonaro. Não, o STF... nosso STF não presta, o Brasil é corrupto. Isso que o Flávio Bolsonaro, inclusive os relatos, é que ele constrangeu lá o pessoal lá, porque os empresários que foram para lá, eles falaram, se ateram ao argumento técnico do tarifaço, contra o tarifaço. O Flávio Bolsonaro não, começou a falar de política partidária. O que aquela audiência tinha a ver com problemas domésticos partidários no Brasil? Nada a ver. E os argumentos técnicos dele, ele, em vez de se ater aos argumentos técnicos e falar bem do Brasil, ou seja, vocês estão cometendo um erro, esse tarifaço é injusto e vai explodir no próprio Estados Unidos, como é verdade. Quem paga, que tarifa é o imposto pago pelos americanos. Tanto que o Flávio Bolsonaro veio falar, não, quem gosta de tarifa é o Lula. Cara, quem está impondo tarifa é o Donald Trump, ele que gosta de tarifa, que é o imposto regressivo pago pelos pobres americanos. Não é o Elon Musk que vai pagar esse imposto. Quem vai pagar são pobres trabalhadores americanos.
Mas, enfim, Leonel, mais uma eu acho que essa eleição, muita gente falando isso, vai ser eleição que a questão aí da soberania nacional, ela vai estar em evidência. Né? Você tem algumas pesquisas que mostram isso. Como é que você está vendo assim que a sociedade brasileira está discutindo, está vendo esse problema? Miguel, isso que você falou, esses dados que você colocou da venda dos produtos brasileiros são muito importante. Né? Eu venho colocando uma questão já há um bom tempo, que é quem vence a batalha da comunicação vence na política. Então, eu acho que o campo progressista ele precisa fazer um ecossistema midiático, de ocupar todos os fóruns públicos ou de comunicação, seja em qualquer lado, para ecoar as informações. Isso que você trouxe, eu não sabia de determinados produtos que compravam mais, por exemplo. A importância de você chegar a essa informação para que a gente possa combater a contra-informação, a desinformação e as fake news da extrema-direita, promovida pelo bolsonarismo no Brasil. É claro que a tática do Flávio Bolsonaro lá é fazer presepada, porque ele não tem projeto algum. Qual é o projeto do Flávio Bolsonaro para o Brasil? Reduzir a idade penal? Aumentar, construir presídio? Não vai fazer isso. Né? No salário mínimo não vou mexer. Ou seja, não tem projeto algum. Tanto que no meio da frase ele mete o Lula. Né? Eu estava vendo uma entrevista dele, não sei se foi na CNN, por acaso, ali, né, sobre a Polícia Federal deu uma batida na casa do pai dele porque escondia mais armas. Né? E ele dizendo de tantas outras coisas, justificando, meteu o Lula no meio da entrevista. Né? Ou seja, falando daquela foto do vídeo que o Lula faz com o dedo, né, em um outro contexto, ou seja, ele tirando e invertendo a verdade. É lógico. Mas, claro, Miguel, isso que você falou, isso assusta, né, o empresariado, que é quem vai sofrer de fato com as tarifas. Por isso o Caiado gritou de maneira tímida, vamos dizer assim, mas deu esse gritinho, porque ele entende. Né? Ele não é burro. Quando coloca o dinheiro na mesa, né, aí o negacionismo vai embora. Né? Na hora que coloca o dinheiro na mesa, né, o negacionismo vai embora, porque aí tratamos de coisas sérias, né, do mental. Então, o Caiado, que não é bobo nem nada, está querendo morder. Eu acho que até ele deu uma subidinha na pesquisa. Né? Foi para 4%, não estou me recordando um pouco. Deu uma subidinha na pesquisa. Eu acho que ele está mais empolgadinho. Né? É tanto botox naquele rosto ali, cara, que quando eu olho o Caiado, eu vejo... Ô, Leonel, para quem tinha 1,25 e em 89, ele deu uma subida boa para 4, hein? Em 89. Eu lembro do debate do Brizola com ele, né, elogiando ele. Você vê que ele gosta do elogio, né? O Brizola diz, não, né, criado, educado na Sorbonne. Ele, muito obrigado, muito obrigado. Né? Então, é o cara que gosta de elogio e tal, né? Então, Miguel, eu vejo essa eleição, esse tema da soberania é importantíssimo. Né? Quando conseguimos desfazer a fake news, quando o Lula ganhou o Bolsonaro, de certa maneira, ganhou a batalha da comunicação porque desfez muitas mentiras. E a evidência da pandemia, as mortes, né? As pessoas morrendo por falta de ar, e a posição negacionista, autoritária do Bolsonaro, tanto na pandemia, como principalmente até nas questões laborais, né? Por exemplo, encerrando o Ministério do Trabalho, ficou evidente. Então, isso fica no campo da comunicação, as pessoas assimilaram. Né? E o Lula foi vitorioso, embora uma margem pequena, ainda assim. O que eu vejo é que esses 40%, que talvez até diminua para 30% ou até um pouco menos, é aquela parcela reacionária brasileira que existe desde a legalidade, desde do golpe militar de 64, ou seja, é uma característica, de fato, essa parcela da população, a 30%, e que não vai largar o osso e que está disposta, e sempre esteve disposta a romper
com a ordem constitucional, né? Não importam se vão dar golpe ou não, eles querem exatamente isso, romper com essa ordem constitucional para que não tenha nenhum campo progressista governando. Então, essa questão da soberania eu entendo ser importantíssima, porque traz um bom debate, né? E o brasileiro gosta desse debate, né? Ele entende esse debate, né? Quando você alça o patriotismo, agora a gente vai ver de fato quem é o patriota, né? Agora nós vamos ver quem é o patriota, quem é que de fato está ao lado do Brasil e do povo brasileiro e quem é que está de fato só defendendo perdão, seus próprios interesses privados. Aqui o Eduardo Bolsonaro se manifestou aqui dizendo o seguinte, Henrique: tarifa, se vier, a culpa é do Lula. Aí ele posta aqui um gráfico. Eles estão perdendo completamente a noção de tudo. Um gráfico mostrando como a aprovação do Lula cresceu, né? A partir do ano passado, com o tarifaço. Ou seja, o Flávio Bolsonaro, o Eduardo, que inclusive o Flávio Bolsonaro escondeu o Eduardo ontem. Ele divulgou nas redes a foto dele na audiência, só que o Eduardo Bolsonaro estava do lado do Flávio, e em nenhum momento nas redes sociais do Flávio ele mostrou o Eduardo Bolsonaro. Agora, eles são incapazes de entender que esse tarifaço do Donald Trump não tem a ver com a disputa Lula-Flávio Bolsonaro. Então, tudo para ele, qualquer argumento, ele é incapaz de argumentar contra o tarifaço, apresentando argumentos técnicos, ou mesmo políticos, né, mas consistentes. Tudo não ajuda o Lula, a culpa é do Lula, né, como se o Lula tivesse ligado para o Trump: por favor, Trump, tarifa o Brasil, porque isso vai me ajudar. Na verdade, quem fez isso foram eles. Exatamente, eles invertem a realidade, né? O negócio, como está pegando muito mal, tanto que eles estão repetindo isso, eles estão na defensiva, né? E essa postagem que eu estou mencionando é de agora. Eu queria até mandar aqui para o Gui, só que eu não estou conseguindo mandar para ele aqui, porque não sei onde eu gravei aqui, mas eu vou tentar mandar para ele daqui a pouquinho. Postagem de agora, do Eduardo Bolsonaro, né? Eles estão perdidos. E o Trump está perdido também, né? A propósito, né? Break news. O Trump voltou a bombardear o Irã, né? Agora, capa aí de todos os grandes jornais, rompendo o cessar-fogo que ele próprio estava se gabando de ter celebrado, né? Ou seja, o Trump, ele não sabe mais o que faz, né? Tá perdido. Isso aí, o Henrique, 2 dias depois, ou dias depois, foi no final de semana agora, do Irã sediar as maiores manifestações populares da história mundial. Mais de 12 milhões de pessoas em Teherã no funeral do Ayatollah Khomeini, que foi assassinado, né? Ou seja, ele não percebeu que ele perdeu essa guerra, né? E que a população do Irã está mais unida que nunca, e o mundo inteiro está cansado disso, nos Estados Unidos também, né? A traição do que o Donald Trump fez ao próprio eleitorado, prometendo paz, prometendo que ia sair de todas essas guerras, e está sendo arrastado, né? Arrastando o país, um país endividado, um país com vários problemas sociais, que é os Estados Unidos, para uma guerra eterna, mais uma guerra eterna. E esse é o Trump para o qual o Flávio Bolsonaro se ajoelha, né? Vai lá tentar diminuir a dignidade nacional, né? Porque é vergonhoso, mesmo sendo um cara de oposição, o papel que ele se prestou, dizendo que adia as tarifas. Isso é vergonhoso, né? Mas, enfim, agora está bem claro, na mídia tudo estão apanhando muito, Leonel, a mídia de direita também, né? O único aliado que ele tem, por exemplo, o único agora que eu estou vendo, claro que tem aquele núcleo duro, ultra duro bolsonarista, né? Que é a Revista Oeste, aquele ecossistema assim, muito duro,
E Paulo Figueiredo, né, que agora, por exemplo, todo mundo está recuperando vídeos, né, dele falando, não, a gente defende a tarifa contra o Brasil, né, o próprio Flávio Bolsonaro também, a gente defende, muito obrigado. O Eduardo Bolsonaro agradeceu várias vezes, vazou, o pessoal recuperou áudio do Jair Bolsonaro no ano passado também, não podemos criticar, ele fez para ajudar a gente, obrigado. Então está muito claro isso. Então, na realidade, eles estão perdendo em várias frontes, porque, primeiro, o Brasil já venceu o tarifaço, como eu já mencionei aqui, né? O Brasil já redirecionou as exportações. Mesmo acabando o tarifaço, beleza, quer dizer, nem começou ainda, eles estão ameaçando um tarifaço, né, de 25% contra vários produtos brasileiros. Mas o Brasil, como não é a primeira vez, o Brasil sofreu o tarifaço no ano passado. Não de 25%, de 50%. Então, o empresariado, dessa vez, não está sendo pego de surpresa, né? E naquela vez foi de repente, foi assim, foi um susto. Agora não, estão ameaçando, o pessoal já está redirecionando exportação. Então, o impacto vai ser menor ainda. Não vai fazer tanta diferença para o Brasil mais isso, né? Vai fazer diferença no sentido que é ilegal, porque você não se faz isso hoje em dia, no mundo moderno, sem fazer uma negociação. O Trump traiu o Lula, Leonel. Traiu o Lula. Porque o Lula encontrou pessoalmente o Trump. O Lula contou isso, está contando isso. O Lula, e o Trump prometeu, olho no olho do Lula. Não vai haver nenhuma surpresa, nossas equipes vão conversar, a gente vai designar delegações brasileiras e americanas para conversar e fazer a negociação. Em 40 dias, a gente apresenta um relatório, e a gente vai ver o que a gente faz, se tiver que fazer tarifa de algum produto, a gente conversa. O Trump apresentou, ameaçou, a Casa Branca, né, o Departamento de Estado, apresentou uma ameaça de tarifaço antes do prazo. Eles não respeitam nada, Leonel, não respeitam agora o cessar-fogo. Isso dias depois da maior manifestação da história da humanidade, não só em Teherã, em várias cidades do Irã, no Irã inteiro. A gente está vivendo um momento muito interessante, Leonel. Muito interessante, porque as cartas estão sendo postas na mesa, muita verdade está aparecendo. Eu acredito que, inclusive, é possível que, dessa vez, sabe, mais brasileiros entendam o grau de degradação que representa o bolsonarismo no Brasil. O que você acha? É perfeita a tua análise, Miguel, é isso mesmo. Cada vez vai ficar evidente, né? E o Trump já era dito que era uma pessoa imprevisível, né? O que está acontecendo é que talvez seja uma das popularidades mais baixas de um presidente na história dos Estados Unidos. Por isso ele está desesperado. Tanto que ele fez aquela papagaiada de retirar o cartão de um jogador americano vermelho na FIFA para tentar agradar os americanos, né? Seria um ato baixo de maneira política, né? Que ecoou tão mal. Então, ele, mais uma vez, starta a guerra para poder tirar o foco dessa baixa popularidade que ele está tendo e os problemas internos gravíssimos que os Estados Unidos têm no decorrer da administração trumpista. Ao passo que o bolso dele está cheio, dele e da família dele está cheio. E o povo americano está se dando conta. Pô, vem cá, né? O país enfrentando as adversidades e essa família cada vez ficando mais rica. Né? O americano não é bobo. Né? Então, ele está numa iminência de tomar uma derrota muito grande nas próximas eleições. Agora, o que se vai visualizar disso ele vai tentar ficar sentado na cadeira de presidente, custe o que custar, né? Mais uma tentativa de golpe, autogolpe, como é que ele vai se promover? Ele vai aceitar a derrota? Isso é um cenário que está mais à frente, mas também é extremamente preocupante, né? Os Estados Unidos sempre foi um parceiro do Brasil e nós tivemos relações diplomáticas excelentes, né? Dada os problemas, claro, políticos, enfim, da história, da inserção nos governos, mas a questão do comércio, ela sempre fluiu,
de maneira, embora pesando mais economicamente para os Estados Unidos do que para o Brasil, de fato, né? E a importância, como você ressaltou, de o Brasil ter aberto novos mercados internacionais para sair, né? Imagina se a gente ficasse só circunscrito à questão econômica dos Estados Unidos, ou um alinhamento direto, que nem queria o Bolsonaro. Tá? Ou seja, eu nunca vi na história brasileira alguém fazer campanha presidencial nos Estados Unidos. Tá? Nem o Milei, né, fez assim quando se elegeu presidente da Argentina. Né? Quer dizer, é um deboche. Né? Por isso a importância de a gente trazer a pauta da soberania. O povo não é bobo. Né? Ele entende muito bem o que é melhor para ele. Né? Pode se equivocar ou ser influenciado a determinados fatores, mas, ao fundo, ele não é bobo e vai entender, e está entendendo muito bem, tanto que o Flávio Bolsonaro também despenca na avaliação. Né? Claro que tem o desgaste do campo progressista, está há um bom tempo no governo, né? Teve essa interrupção com o golpe na Dilma, o Temer e a eleição do Bolsonaro, por fatores externos e internos também, mas o campo progressista, nesses últimos 15, 20 anos, manteve ali, e manteve o quê? A melhora da qualidade de vida do povo brasileiro, principalmente dos mais pobres. O que a classe média talvez tenha dado uma diversidade, uma dificuldade econômica, isso é uma outra questão, um problema também. Mas os números apontam economicamente o Brasil muito melhor. Inclusive, o próprio FMI aponta que o mundo não vai crescer, mas o Brasil e a China vão. Isso é um dado muito bom. Ou seja, o Brasil é um grande player, usando essa nomenclatura, eu não gosto muito, no mercado mundial. Tanto que vários investidores externos estão colocando dinheiro aqui dentro. Essa é a verdade. Por isso o Brasil consegue escoar bem suas mercadorias, porque tem credibilidade. E o que você falou, Miguel, é importantíssimo. Onde o Lula vai, ele é recebido com honras, com respeito e reconhecimento, que ali há uma seriedade no trato político diplomático. E fala, vem cá, eu vou fazer negócio, porque esse cara me dá segurança. Vamos fazer negócio com o Brasil, que é um gigante da América Latina, é uma nação importantíssima no tabuleiro internacional e tem um papel formidável, de negociação, de paz, de respeitar a soberania dos outros países, a independência. Isso é muito importante. A trajetória político-diplomática do Brasil demonstra isso. E isso é muito importante no cenário internacional, que você não constrói do dia para a noite. São anos e anos e anos de construção do nosso Itamaraty, né, dessas políticas internacionais, de acordos internacionais, de tratados e de respeito a esses acordos e esses tratados, Miguel. Então, é muito importante a figura do Lula nesse momento, né? Quizá tenha essa questão das pesquisas, mas eu entendo que cada vez mais vai ficar claro a possibilidade do Lula ganhar, inclusive, no primeiro turno. O Flávio Bolsonaro, ele veio defender, Leonel, um acordo de livre comércio com os Estados Unidos agora, parece até piada, né? Chamado AFTA. Tinha NAFTA. Tu lembra AFTA, que era uma ferida na boca, uma coisa horrorosa, né? Eu tinha, quando era criança, era um pesadelo isso. AFTA, que é uma feridinha que não passa nunca. Você até que fica ardendo na boca. Esse é o acordo de livre comércio. É bom nome, né? AFTA. Acordo com os Estados Unidos. Ele é muito burro. Os Estados Unidos, ele tinha acordo de livre comércio com vários países. O Trump rompeu todos. Ele tinha acordo com o Canadá, com o México, Coreia do Sul. O Trump não respeita acordo nenhum. Os Estados Unidos não respeitam acordo de livre comércio com ninguém. E não é o momento de propor acordo de livre comércio com os Estados Unidos. O Trump não gosta disso. E se ele assinar um acordo hoje, ele não vai respeitar na semana seguinte. Ele não respeita nada, não tem confiança por parte dos americanos, né?
A única segurança que a economia brasileira pode ter é tendo outros clientes. Porque tendo outros clientes é a segurança básica, que é o seguinte: não quer comprar, então dane-se você. Entendeu? Essa diferença do Lula para o Trump, né? Você vê, o Trump gera desconfiança e incertezas por essa mudança, uma pessoa volátil, uma hora diz uma coisa, depois faz outra, faço uma coisa, depois digo outra. E a questão do Lula, né? A presença do Lula e a afirmação e a realidade, né, Miguel? AFTA, o nome do acordo. O pessoal até achou bom realmente o nome aqui. Todo mundo lembrando da AFTA que já teve. Dá para fazer um monte de meme aí, né? Acordo de Livre Comércio, AFTA. E ele não se faz política internacional assim, Leonel. E ele tá muito arrogante, o Leonel. Fala, quando eu for presidente, ele fica repetindo agora nos últimos dias, está muito arrogante. E não se faz política internacional assim. Política internacional, você tem que fazer uma negociação, você tem que conversar com o Itamaraty, que entende disso, para saber qual é a melhor forma. Né? Você primeiro tem que se eleger presidente, você querer fazer política internacional antes de você ser presidente da República. Né? Isso aí eu nunca vi. Política internacional, você não pode considerar apenas um país só. Você não pode considerar fazer um acordo com os Estados Unidos sem você considerar... Ele quer jogar fora o Mercosul, quer jogar fora os BRICS, jogar fora a União Europeia, jogar fora a China, ficar só com os Estados Unidos, que representa hoje 9% das exportações brasileiras, Leonel, 9%. Entendeu? Daqui a pouco os Estados Unidos é ultrapassado pela Filipinas como um todo. Já é ultrapassado em várias coisas. Lula agora, não me lembro, eu li rápido, assim, alguma coisa que o Lula amava a China, alguma coisa nesse sentido, assim. Ele fala... Lambe-botas da China. Eu queria, dentro desse assunto, lembrar que algo que o Leonel mencionou e que também muita gente aqui no chat está falando, que é o lance meio surreal. Quando eu digo surreal, é que assim, como a gente tem um público muito qualificado que acompanha a política, então aqui provavelmente, como não é um público geral, as pessoas já devem ter percebido isso e vão puxar pela memória. Nós invariavelmente acompanhamos campanhas eleitorais, por exemplo, a dos Estados Unidos, que são muito, né, acompanhadas pela imprensa no mundo todo, dos países vizinhos, como a Argentina, o Chile. Então, assim, nós temos um acompanhamento histórico de processos eleitorais. O que chama atenção é esse lance dele capitanear a campanha dele a partir dos Estados Unidos. Ele normalizou tanto. Aliás, esse é um fenômeno. Se eu tivesse que dar o braço a torcer e dizer que a família Bolsonaro ela é eficiente numa coisa, eficiente no sentido mesmo positivo, não é pegadinha. Ela tem uma capacidade inacreditável comunicacional de dar ar de normalidade para absurdos. Eles conseguem, de uma forma repetitiva, tornar os absurdos uma coisa. Era aquela história da motociata na pandemia, foi a história do pai dele gritando com o repórter, mandando calar a boca, dizendo que a repórter ia dar o furo, daí a outra semana ele já estava xingando, ameaçando agredir, e aquilo ficava normal, já não era nem manchete, mas saiu uma notinha. Eles naturalizam. E há uma naturalização assustadora de um sujeito que está tentando se tornar chefe de Estado e de governo de um país, capitaneando e tocando, desenvolvendo a campanha dele política nacional a partir do território estrangeiro. Isso é surreal. Ninguém consegue imaginar, por exemplo, mesmo, e eu estou falando de figuras de extrema-direita, como acho que foi o Miguel Leonel, um dos dois citou, a própria campanha do Milei, que eu cobri pela Fórum há 3 anos, acompanhei bem de perto, assim e tal. É surreal a ideia de que alguém se candidata à presidência da Argentina, ou do Chile, ou dos Estados Unidos, aí em relação à Europa ou à Rússia, sei lá. É surreal a ideia de que o cara vá para um território estrangeiro de uma potência, né, de um país adversário, enfim, aliado, como for, e o cara toque a partir de lá uma campanha para ser presidente. Eu faço, esse é o meu ofício, eu trabalho aí 8 horas e meia por dia praticamente fazendo isso. Então assim, eu sou obrigado, gosto do que eu faço, cara, mas eu sou obrigado a fazer. Já tem uma hora, Leonel, que isso tá me dando náusea, porque assim, surge a informação
olha, corre que as agências estão reportando que ele falou tal coisa, que nem foi hoje esse caso da Alca. Aí você corre para recuperar uma imagem, uma gravação, uma declaração ou um tweet dele. O cara está nos Estados Unidos com uma parede ou com um edifício atrás de arquitetura típica estrangeira, não é brasileiro. Ele toca a campanha, ele usa como mise-en-scène os Estados Unidos, ele usa como órgãos de autoridade para dar autoridade ao que ele diz. O Escritório de Negócios Comerciais dos Estados Unidos, a Casa Branca, que é a chefia do Estado, o Peter Hegseth, que é o secretário da Guerra do Pentágono, da Defesa. Ele usa o aparato, a estética, o pano de fundo, tudo dos Estados Unidos para tentar ser presidente do Brasil. Isso é muito ridículo, para não dizer que é um completo absurdo. Ele deveria sim estar dando esse tipo de declaração idiota, de tarifa, tudo isso, um dia em Maceió, no outro dia em Manaus, no outro dia no interior de São Paulo, numa feira agrícola, no outro cruzando o Rio Grande do Sul, lá nos Pampas de Bombacha, andando de cavalo. Ele deveria estar fazendo isso no território brasileiro. Ele fica falando com lanchonete de hambúrguer atrás dele, com um prédio de tijolinho vermelho típico da arquitetura do norte dos Estados Unidos, com uma roupinha lá que ele coloca até um coletezinho de lã por baixo, num calor desgraçado que está fazendo nos Estados Unidos. Eu conheço uma pessoa que mora em Washington, está fazendo 40 graus lá, e o cara com um colete de lã, um paletó por cima. Então, assim, ele quer dar um ar como se ele fosse um senador americano, como se ele fosse uma autoridade americana. É inacreditável essa ideia de se distorcer. Eu já vi, ninguém me contou, eu trago aqui amanhã para mostrar. Tem algumas peças publicitárias dele e alguns... São como se fossem GCs, né? O GC no jornalismo é o gerador de caractere, que nem onde está o meu nome e o do Leonel aqui. Tem uns GCs e umas coisas que a campanha dele está criando para as pessoas, em que as cores são o azul, o vermelho e o branco. É a cor dos candidatos dos Estados Unidos. Quando tem os debates entre o Trump e o Biden, lá coloca os dois, tem aquele GC com a cor americana, a cor dos Estados Unidos. Ele converteu isso numa coisa maluca de... Ele está emulando, ele emula que ele é um norte-americano. Ele está em território dos Estados Unidos, ele fala com prédios públicos dos Estados Unidos atrás. Ontem, você deve ter visto, Leonel, vou passar a palavra para ti na sequência para você completar. Ontem, quando ele foi fazer a piada que PT era o país das taxas, veja só, ele é um brasileiro, filho de um ex-presidente brasileiro, e ele quer ser presidente brasileiro. Ele faz a piada e disse assim, por isso que eu digo, né? O PT é o partido das taxas. Aí ele faz assim com a mão, tem algo escrito à caneta. Tax Party, é o partido das taxas. Por que Tax Party? Se fala inglês no Brasil? Por que Tax Party? Ele quer fazer a piada, o trocadilho cretino, adolescente? Tá. A PT, partido da taxa. Já tá dado o recado. Aí, não, ó, tá aqui. Aí ele mostra na mão, escrito a caneta na mão, Tax Party, escrito Partido das Taxas em inglês. Mas pra quem? Você tem algum eleitor americano, ou inglês, ou de algum país de língua inglesa? É uma coisa tão viralatal, é uma coisa tão nojenta isso. Um prédio público americano, um órgão público americano, uma autoridade americana, um militar americano, um recado provocativo na mão escrito em inglês, que é a língua americana. Cara, que sujeito babaca. Só que assim, parece que ninguém se dá conta disso, porque eu acho interessante como, por exemplo, a imprensa corporativa, comercial, ela não se atém a isso, ela não fala disso. Não é normal um homem candidato à presidência da República Federativa do Brasil fazer campanha a partir dos Estados Unidos, com órgãos públicos dos Estados Unidos, com autoridades públicas dos Estados Unidos, com as cores da bandeira dos Estados Unidos. Isso não é normal. Hoje ele propôs abertamente ressuscitar a desgraçada e famigerada ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. O nosso público aqui é seleto e já tem uma idade, mas assim, só sabe o que é a ALCA e o monstrengo quem é 40 a mais. Né? Porque no comecinho eu era um jovem universitário no começo dos anos 2000, quando teve aquela desgraça, a tentativa dos Estados Unidos, na verdade, de abocanharem o continente americano todo, inclusive criando uma área para ele esparramar todos os produtos dele e sufocar todo mundo.
E aquilo foi uma batalha nas ruas, com bambuzada, borrachada, cacetete, bomba de gás lacrimogênea, até que depois de uns 2, 3 anos essa ideia foi enterrada. Hoje ele vem pedir para se criar uma área de livre comércio para que os Estados Unidos possam despejar os produtos dele no resto dos países do continente americano, sobretudo no Brasil, que é o maior país da América Latina. Eu te pergunto, por que alguém brasileiro que quer ser presidente do Brasil, por que alguém brasileiro que quer ser presidente do Brasil está preocupado com o lugar onde os Estados Unidos vão depositar a produção industrial dele, comercial, seja lá como for? Ele não tem preocupação conosco. A preocupação dele é achar um lugar para os Estados Unidos fazer uma base militar. Pode ser no Brasil. Achar um lugar onde os Estados Unidos possa ter uma área de livre comércio sem imposto. É o Brasil. A preocupação dele é com os Estados Unidos. Eu não consigo entender por que esse cara não tenta um green card ou uma cidadania americana para virar americano. É um troço muito maluco, não é, Leonel? É o sonho dele, né? Tanto que ele fez aquele vídeo salvando o Neymar, como se ele fosse Tom Cruise em Top Gun, né? Botou ele até mais bonito do que na realidade e tal. Aí o Neymar depois proibiu, falou que não podia fazer imagem com ele e tal, ele até tirou. Ou seja, é a demonstração que ele não está a serviço do povo brasileiro nem do Brasil, ele está a serviço de agentes externos. Isso tem que ficar bem claro. Por isso a importância, Henrique, da gente resgatar essa questão da soberania contra esse viralatismo, né, de setores da sociedade brasileira. E isso não é de hoje na nossa historiografia. Né? Aonde está a CIA no Brasil? Essa é uma pergunta importante. Né? O Itamaraty, inclusive, identificou que os Estados Unidos poderia fazer, em algum determinado momento, algumas ações, né, com essa cortina de fumaça de combater organizações terroristas. Aquilo que lá atrás era o combate ao comunismo, né, o macartismo, importaram para o Brasil até o Padre Peyton para combater o comunismo no Brasil e tal, e de fato foi assim que os Estados Unidos sempre influenciou de maneira direta no continente latino-americano, né, todo o campo progressista, aquele que tentava alçar ao poder, os Estados Unidos, de alguma forma, direta ou indireta, até militarmente, fazia uma intervenção. Tá? Tudo aquilo que gerava risco para os Estados Unidos, que fez uma reinterpretação da doutrina Monroe, que antes era livrar a Europa do continente americano, ele fez uma interpretação mais interna, uma reinterpretação para reafirmar o seu poder no hemisfério e no mundo, né, como uma grande potência mundial, né, imperial, de fato. E aí todo governo que tentasse, de fato, alçar e colocar sua soberania, né, nacionalizar seus recursos energéticos, fazer sua proteção, ou seja, questão geográfica, logística, os Estados Unidos faziam uma intervenção direta ou indireta, ou até militarmente. Eu entendo que o Brasil, que o campo progressista, ele precisa resgatar, né, e eu falei isso uma vez, até dentro do Partido dos Trabalhadores, resgatar essa questão do episódio da campanha da legalidade do Leonel Brizola no Rio Grande do Sul. Por que eu digo isso? Porque, eu reafirmo, ali é o exemplo que a batalha da comunicação impediu uma tentativa de golpe da direita, adiou pelo menos para 64. E já havia claramente, e Flávio Tavares, jornalista, no seu livro, coloca com documentos a intervenção e a tentativa dos Estados Unidos de impedir a posse do Jango quando ele estava na China e o Jânio Quadros abdicou. Tá? E claro que aí o Congresso, no seu questão constitucional, impulsou na vacância do Jango, que estava em missão diplomática para a China. Mas ele estava visitando a China, é comunista. Não, estava com ele vários generais, inclusive um general de direita, Montgomery, não sei como é que fala o sobrenome dele, é Montgomery, enfim, e ninguém questionou isso. Né? Logo o Jango, que era um estancieiro rico, de vertente trabalhista, ou seja, quando os 3 militares da guerra, os 3 energúmenos, né, tentaram impedir a posse do Jango, né, os Estados Unidos estavam fomentando para que o Jango não retornasse. Né? O Kennedy ali, já traumatizado com a questão de Cuba, não ia aceitar que o Brasil, o medo deles era que se transformasse numa grande China, que seria hoje, né, uma grande potência,
e ali já fazia uma intervenção. E aí eu ressalto a importância. Por quê? Porque o Brizola, na sua sagacidade, entendeu que a batalha não ia ser só pelas vias das armas, que eles já dominavam toda a questão das armas e do Estado, eles controlavam o Estado, né? Então ele entendeu que através da comunicação, e na época era o rádio, mas não só o rádio, os jornais, sindicatos, fóruns, ele fez aquilo que a gente chama de ecossistema midiático, né? Que isso veio surgir depois, essa nomenclatura, mas ele já antecipou, né, no momento crucial, onde eles estavam em vantagem para implementar uma tentativa de golpe de Estado da direita. E através da comunicação, informando a população no que se trata, né, chamando a responsabilidade de setores das Forças Armadas legalistas, comprometidos com a legalidade e a Constituição da ordem, inclusive até o próprio Congresso, que de maneira balanceou para um lado e para o outro, mas manteve a questão depois, mesmo com o parlamentarismo, e o parlamentarismo caiu depois, manteve uma posição dúbia, né, de não aceitar o Jango, mas deu a posse à constitucional ao Ranziel Mazzilli, mas rejeitou aquilo que os ministros queriam impedir, a vinda do Jango e a prisão dele. O Congresso rejeitou naquele primeiro momento, né, embora tinha uma posição dúbia, não querendo aceitar, e, claro, o parlamentarismo. Depois foi uma maneira que eles ajeitaram para o Jango não ter plenos poderes. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? Que a população se dá conta, e ela vai até suas últimas consequências, quando ela entende que há alguém disposto ali a defender a todo custo, né, a Constituição, a ordem democrática e a vontade do povo, que era o voto popular. E através da comunicação, primeiro com uma rádio, depois com SENS e até por exterior, de jornais e fóruns públicos, a população foi se formando e defendeu, inclusive com armas. Ou seja, essa união, né, de um líder carismático, a população e setores legalistas do Exército, deixou claro que seria muito custoso para esses setores reacionários da caserna, dos setores militares, uma tentativa de golpe, né? Mesmo com apoio externo dos Estados Unidos em determinado momento, né? Ia ser muito custoso, porque você teria ali, por exemplo, o Terceiro Exército, que tinha mais de 120 mil homens, era Rio, Minas e São Paulo, ou seja, ia ser exército contra exército civil, ia ter uma guerra, ou seja, uma guerra civil, a possibilidade, ou seja, deixou muito custoso para que acontecesse, né? E os Estados Unidos também recuou nesse fato para preparar depois para 64. Ou seja, foi através desses fóruns de comunicação e informação que manteve a ordem constitucional. É isso que nós precisamos. Então, por exemplo, quando se informou, né, a tentativa de golpe do Bolsonaro, que quebrou o Congresso, a ordem para matar o Lula, matar o ministro, e ficou claro, certos setores do Exército não aceitou, porque viu que ia ser muito custoso, não só internamente, mas principalmente externamente, que já não detinha o apoio que detinha, por exemplo, nos outros anos anteriores, de forma escancarada, né? Então, a importância de trazermos a questão da soberania contra o viralatismo e a importância da defesa do país, da soberania, dos nossos produtos, das nossas leis, isso é muito importante. Isso que você falou, Henrique, é formidável. A gente não viu o Milei fazendo campanha dos Estados Unidos, mesmo com a motosserra dele, defendendo as questões entreguista como ele está entregando para os Estados Unidos, né? Enfim, nenhum outro teve esse papel, do Chile, mesmo da Colômbia, que embora morasse lá, ele não fez nos Estados Unidos, e estava ali. Ou seja, então soa muito mal, né? E é uma oportunidade muito grande para o campo progressista separar o joio do trigo, né? Até setores conservadores da sociedade, né, que têm seus negócios, né, vão, né, quando eu falei, quando coloca o dinheiro na mesa, né, o negacionismo, essa extrema-direita começa em determinado momento a se afastar. A hora que mexer no bolso deles, e vai mexer, e está mexendo, né, eles começam a ter esse divisor de águas. Então, a importância da comunicação ela é fundamental para a gente ganhar na política, né? Isso que vocês colocam aqui todo dia, isso tem que ser potencializado pelo governo, né? De todos os fóruns. Tá? A comunicação, né? Jornais de bairro,
associações de bairros, nos clubes, nas igrejas. Tem que propagar a verdade, a comunicação, a informação. Você está levando a verdade, os fatos, né? Aquilo que o Miguel colocou muito bem aqui, das questões comerciais dos nossos produtos com os outros países, né? Para desmistificar essa extrema-direita autoritária, antipátria, vendilhão da pátria, né? Eu acho interessante nisso, dentro do que você está falando, só para a gente encerrar e fazer aqui a transição, é que, eu digo aqui, isso não contaminou ainda a mídia hegemônica, nem chegou nas pessoas no geral, mas eu vejo alguns sinais que são muito positivos. Eu faço essa leitura. Hoje, por exemplo, saiu um Datafolha de São Paulo mostrando que, em que pese o fato de ter brancos, nulos e indecisos 31% em São Paulo, é gente, porra, é 1/3 da população. Em que pese isso, Flávio e Lula estão empatados, 35-35, num bastião que é da direita há muito tempo. O Lula, há muito tempo, claro, na região metropolitana e na capital, que é a maior cidade do Brasil, o Lula ganha, mas no estado, o PT com o Haddad perdeu por 8 milhões de votos em 2018, 8 milhões e meio, e perdeu por 2 milhões para o Bolsonaro, agora na última eleição, que o presidente Lula ganhou e não foi o suficiente com 2 milhões. Haver um empate já é muito positivo. E tem também um dado curioso, que foi a pesquisa, acho que a Meio Ideia, salvo engano, que mostrou que a diferença de eleitores entre homens e mulheres, né, para o Lula e para o Flávio Bolsonaro, a diferença é de 16 pontos percentuais. Cara, 16 pontos é 1/6 de todas as mulheres do Brasil. 1 de cada 6 a mais. Né? Então, o que acontece? Eu percebo que essa patifaria toda que ele está fazendo, essa nojeira, ainda atrai muito voto. Eu não consigo ver o Flávio Bolsonaro no segundo turno com menos de 47% dos votos. Não vejo isso, porque tem muita gente lacaia e safada que vai votar nele sabendo esse ser abjeto, esse suco, puro suco do churume que ele é, mas vai votar nele. Mas isso é muito interessante, Leonel, porque mostra que assim já há muitos setores na sociedade, inclusive nos setores urbanos mais ricos e desenvolvidos do Brasil, muita gente está notando cada vez mais que esse cara, ele é muito tosco e ele é muito pior que o pai dele. Muito pior. Muito pior. Mas enfim, Miguel. A gente tem que liberar o Leonel, combinei com ele até 21 horas. Leonel, muito obrigado pela participação. Forte abraço, meu amigo. Agradeço. Grande abraço a todos aí. Tchau, tchau. Obrigado, Leonel.